Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, né? Hoje eu tô aqui em casa, vou gravar a palestra daqui devido a toda essa situação que a gente tá passando, né? Mas hoje a gente então resolveu fazer esse encontro para levar para vocês as novidades dessa última release do Eberic que saiu em abril de 2020, né? A release 3 do Eberic 2020 Next, que depois vai dar lugar para o Eberic 2021, tá? Então hoje a gente vai falar especificamente dos recursos dessa release, que foi uma release bastante focada em inovação, né? A gente teve a realidade aumentada, que eu já vou mostrar para vocês como é que funciona, exportação IFC das armaduras, mas enfim, então eu vou comentar um pouquinho sobre esses recursos. Fiquem à vontade para deixar aqui as perguntas no chat que eu estou acompanhando, tá? E vamos lá para os recursos então. Bom, pessoal, o primeiro recurso que a gente vai falar então é esse que está aqui na tela, né? Vocês estão vendo as armaduras 3D, um recurso que fez um sucesso danado aí. E agora, nessa versão, pessoal, então o que acontece? A gente permitiu fazer a exportação dessas armaduras em IFC. Porque até então a gente estava gerando essas armaduras no programa, mas não estava exportando ainda. Então agora a gente fez a exportação dessas armaduras. Então como que acontece? Eu vim aqui, pessoal, dentro de estrutura e cliquei aqui em armaduras 3D para gerar essa janela que vocês estão vendo aqui com todas as armaduras do modelo, né? Então, uma vez feito isso, o que eu faço agora para exportar? Eu vim aqui ó, em arquivo, interoperabilidade BIM, opções modelo 3D, aí eu vou definir primeiro, né, qual que é o modelo de 3D que eu vou salvar, porque vocês sabem que nós temos diversos softwares BIM aí no mercado. Então, a gente já pode escolher aqui qual que é o formato do arquivo IFC que a gente vai gerar, dependendo do software que a gente pretende abrir depois. No caso, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês essas armaduras no ArchiCAD 20. Então, eu vou selecionar aqui a opção ArchiCAD 20, tá? Vou deixar aqui essa opção IFC 4 mesmo, vou dar um OK. E aí, eu venho aqui em arquivo, interoperabilidade BIM novamente, e exportar modelo 3D. Daí, eu deixo selecionada, então, essa opção IFC. Poderia ser Q3D, Q3D é o formato interno da AutoQI, né, para levar do Eberic para o KBuilder, poderia ser o contrário também. Deixo aqui então as opções de pavimentos, que eu vou deixar tudo aqui, e vou então selecionar a opção ArchiCAD 20, tá, pessoal? E vou dar OK. Aí, claro que agora ele vai abrir uma janela para eu definir o local desse arquivo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, armaduras ArchiCAD, vou colocar até esse, eu já salvei esse arquivo em outros momentos, né? Então, vou colocar aqui, armadura ArchiCAD 1 e vou dar um salvar, tá? Então, agora ele está salvando essas armaduras e depois eu vou lá no ArchiCAD, por exemplo, poderia ser o Revit, poderia ser qualquer outro software, né? E vou, então, abrir esse modelo da minha estrutura junto com as armaduras 3D para ver como que ficou esse lançamento. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então eu estou com o ArchiCAD aberto aqui, né? Poderia ser o Revit, poderia ser o Solibri, qualquer outro software. Eu vim aqui dentro de arquivo interoperabilidade IFC e vim aqui para selecionar um IFC do meu computador e trazer para o programa, mas também isso não vem ao caso aqui, porque a minha ideia aqui não é mostrar como funciona o ArchiCAD, né? Mas só para mostrar para vocês. Então, tá aqui aquele modelo que eu acabei de exportar do Eberic, tá? E por que a gente não tá vendo as armaduras? Porque a gente tá vendo o concreto que tá por fora. Então, tem um recurso aqui no ArchiCAD, ó, que eu clico com o botão direito, vegetais, por exemplo, esconder vegetal. Aí ele esconde o concreto, né? E aí sim eu consigo ver as armaduras, ó. Então, vejam que a gente tá com essas armaduras aqui. Vou fazer o mesmo aqui pro pilar, né? Vegetais, esconder vegetal. Então, eu consigo ver essas armaduras. Olha só que bacana, né, pessoal? Bom, não sou uma especialista no ArchiCAD, né? Então, às vezes eu tô mexendo aqui, não fica muito boa a minha usabilidade. Mas a ideia é mostrar para vocês. Então, olha só que bacana o desenho das armaduras, né? Então, tá tudo aqui, como a gente já tá acostumado a ver lá no Eberic. Agora, então, a gente consegue ver em qualquer software BIM, tá? Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês bem importante, que hoje a gente tem essas armaduras para os pilares e para as vigas, mas está em desenvolvimento também o desenho dessas armaduras para as lajes e para as fundações. Então, em breve vocês vão ter esses desenhos também para lajes e fundações. Então, pessoal, esse foi o recurso da exportação IFC das armaduras 3D, que foi um recurso muito pedido por todos de vocês aí, e que agora a gente consegue, então, fazer isso nos nossos programas.
Bem, pessoal, continuando então na sequência dos recursos, o próximo recurso que a gente vai falar agora é da exportação direta dos nossos modelos 3D para o aplicativo de realidade aumentada, o Algin, né? Com certeza um dos recursos de maior sucesso aí dos últimos tempos, foi implementado tanto para o eBERIC quanto para o K-Builder, né? Então, é uma nova forma aí de vocês poderem apresentar os projetos de vocês, né? Com muito mais clareza, aproximar o cliente da solução de vocês e também valorizar um pouquinho o nosso trabalho, né? Porque é uma inovação, né? É um modelo novo da gente mostrar os nossos projetos e a gente acaba conseguindo fazer com que o cliente entenda mais rapidamente a nossa solução, então acaba facilitando muito a nossa comunicação com o cliente. E também, como eu falei agora, valorizando um pouquinho o nosso trabalho também, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o padrão de IFC que eu vou gerar, tá? O Algin, ele demanda essa opção aqui, ó, IFC 2x3, tá? Então eu tenho que exportar nesse formato para poder abrir lá no aplicativo. Então, eu vou dar um OK. E a primeira coisa que eu vou fazer, então, é gerar o IFC. Então, escolhi a opção e agora sim eu vou exportar esse modelo em IFC. Então, tá aqui a opção IFC. Agora, eu vou colocar aqui de volta o 2x3, tá? Vou dar um OK e vou gravar esse arquivo em qualquer lugar no meu computador. Eu vou até colocar esse aqui que eu já tinha salvo em um outro momento. Vou dar um salvar aqui. E aí, ele vai salvar, então, primeiramente, o modelo 3D. Já tá salvo aqui no meu computador e agora sim eu vou enviar para o Algin, tá? Então, esse aqui é o recurso novo, tá, pessoal? Ele está dentro dessa aba colaboração, tem essa opção Algin, e eu clico aqui no enviar. Ponto importante, primeira coisa, né, claro, antes da gente fazer tudo isso que a gente vai fazer aqui agora, pessoal, vocês têm que primeiro instalar o aplicativo no celular de vocês, tá? E também criar um login, porque aqui quando a gente vai fazer essa exportação, ele pede esse login. Vocês têm que ir lá no Algin fazer um cadastro de vocês com um e-mail, para que a gente consiga fazer essa exportação, tá? Então, vou colocar aqui o meu e-mail que eu coloquei lá no meu cadastro. A minha senha. Agora eu venho aqui no meu computador, então, localizo aquele arquivo IFC que eu gerei, né? Que eu acabei de gerar agora, para poder enviar ele para o Algin. Venho aqui, seleciono ele e dou um abrir. Ó, pessoal, depois que a gente faz essa exportação, esse envio, né, ele dá essa mensagem, arquivo encaminhado com sucesso. E aí eu dou um OK. Agora, eu tenho que vir aqui no meu celular, então, selecionar o meu aplicativo, o Algin, que eu tenho já instalado aqui, né? Ó, tá aqui no meu celular, né? Não sei se vocês estão vendo aí. E aí, pessoal, eu gravei um videozinho aqui mostrando como manipular esse arquivo no meu celular e eu vou tocar aqui para vocês verem como é que funciona. Bom, pessoal, então eu trouxe meu projeto aqui para o aplicativo, né? Vou clicar aqui nele para abrir. Agora ele está carregando o modelo. Ó, vai carregar. Agora ele vai gerar um 3D no aplicativo, como vocês estão vendo aqui, né? Exatamente igual que a gente tem ali no eBERIC. E agora eu vou clicar nesse botão Algin AR para gerar a realidade aumentada. Ó, foi o que eu fiz. Então agora eu estou posicionando aqui o celular aqui num ponto para ele pegar a malha de pontos e pronto. Gerou aqui então esse modelo tridimensional, né? Em realidade aumentada. E aí tem essas ferramentas aqui embaixo que a gente pode mexer para editar, dar zoom, enfim, né? Tem vários recursos aqui que depois a gente tem um tutorial para vocês acessarem e ver bem certinho como que funciona. Mas vejam que legal esse acompanhamento na realidade aumentada, né? Fica bem mais fácil de entender o projeto e se ele tivesse com as outras disciplinas junto, seria, né, realmente bem mais fácil de entender dessa forma. Bom, vocês viram que legal que fica o projeto na realidade aumentada, né? A gente consegue verificar muito melhor o modelo, entender como é que está funcionando ali a nossa estrutura. E claro, né, pessoal, a gente ainda consegue fazer essa exportação do nosso modelo da estrutura junto com os modelos de instalações criados no K-Builder. Então, aqui eu fiz só da estrutura, mas poderia ter feito de todos eles juntos, né? Então, acaba facilitando bastante, né? A gente entender como é que está funcionando esse modelo, identificar pontos de melhoria, colisão, apesar de que tem no programa esses recursos, né? Mas, de todo modo, acaba facilitando o entendimento do modelo. Eu espero realmente que vocês usem bastante esse recurso e incorporem
esse tipo de apresentação para o cliente de vocês, tá? É uma novidade bem interessante e que o mercado está reconhecendo como um ponto muito positivo e diferencial que a gente pode agregar nas nossas entregas. Bom, pessoal, agora a gente vai sair um pouquinho dessa linha de 3D e FC, né? E a gente vai falar um pouquinho da parte de análise. Bom, pessoal, nessa versão a gente colocou um recurso bem importante, né? Especialmente para as estruturas de grande porte, que é a importação dos resultados do ensaio de túnel de vento. Vocês sabem que quanto maior a estrutura, maior a importância que o vento tem, né? Que a atuação do vento tem nessas estruturas. Então, dependendo do porte da estrutura, é importante, inclusive, a gente fazer esse ensaio de túnel de vento para que a gente tenha isso de forma mais definida com mais precisão nos nossos modelos, né? De forma mais realista e refinada. Então, a gente colocou essa opção para que a gente consiga trazer para o programa os resultados desse ensaio, para que a gente consiga, então, fazer a análise considerando os resultados do ensaio, né? Óbvio. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. Pessoal, aqui eu tô com o programa aberto de novo, né? Eu tenho aqui um ensaio de túnel de vento, né? Então, ele tá no Excel, esse formato do arquivo tem que ser o formato do Excel, tá? Importante colocar para vocês. Claro que as informações entre o projeto e o ensaio, pessoal, tem que estar combinando, né? Tem que estar certinho, né? Que é questão de quantidade de pavimentos, né? E tudo mais. Então, aqui, ó, esse é um resultado de ensaio que eu tenho. Tem aqui força de vento, força transversal e momento torsor. Tá? Então, agora eu vou voltar lá para o programa. Reparem, ó, o mesmo número de pavimentos, isso é importantíssimo, tá? Se isso não for coincidente, vai dar problema na hora de importar. Então, vocês têm que ter realmente isso tudo bem certinho, definido bem certinho lá no programa. Então, vamos lá. Eu vim aqui em arquivo, estrutura, projeto, vento, né? Vem aqui em vento, então tem aqui, ó, forças médias. Aí, pessoal, essa opção, eu tenho que desmarcar aqui essas opções e tá aqui o recurso que a gente incluiu. Então, tem que, ó, importar forças de vento. Clico nesse botão e vou lá onde está aquele arquivo do Excel e trago ele aqui para o meu programa. Então, já estou com ele aqui, vou dar um abrir, tá? E olha só, não sei se vocês repararam porque foi bem rapidinho, mas ele atualizou esses esforços aqui. Então, o que eu fiz? Aliás, eu não, né? O que o programa fez com esse recurso? Ele trouxe aqui para essas colunas, ó, força transversal e torção, os valores que foram identificados aqui nesse ensaio do túnel de vento. Então, reparem que exatamente os valores que estão aqui são esses valores que agora a gente tem preenchidos aqui no programa. Ó. A força, por exemplo, no pavimento mais superior de todos lá. 100, 95, 90. Então, vamos lá, vamos conferir, ó. 100, 95, 90 e por aí vai. Agora aqui, força transversal. Mesma coisa, ó. Reparem que esses valores aqui que a gente está vendo aqui são os valores que vão estar no programa. Tá tudo bem certinho aqui, ó. E assim vale para torção, tá? Então, vocês podem comparar, né? Fiquem bem à vontade para fazer isso. Então, tá aqui os valores da torção. E aí, voltando para o programa, aqui estamos, tá? Então, basicamente é isso. E, claro, aí eu vou dar um OK aqui, né? Vou dar um OK aqui também. Vou fazer o processamento da estrutura e todos os resultados vão estar considerando aqueles esforços que foram verificados ali, que são provenientes do ensaio de túnel de vento. Então, tá aqui mais uma opção para vocês poderem fazer projetos de estruturas de grande porte, né, com muito mais refinamento a partir dessa importação dos resultados do túnel de vento. Bem, gente, seguindo então na mesma linha aqui de recursos e mais especificamente falando de vento, né, que teve aqui um tratamento especial nessa nova versão. Além dessa importação dos resultados do ensaio de túnel de vento, nós também colocamos um outro recurso que é a possibilidade de definir mais direções de atuação de vento. Como assim? Vamos lá. Ó, aqui dentro de estrutura, de novo, né, projeto vento. Pessoal, vocês sabem que a gente tinha 4 casos de vento aqui. A gente tinha o vento V1, V2, V3 e V4 atuando em 0, 90 graus, 0 e assim vai, né? E agora, então, a gente colocou o recurso para vocês poderem definir mais direções de vento. Então, eu venho aqui, ó, casos. Eu vou aumentando, eu posso colocar 8, posso colocar 12, 16 e até mesmo 36. 36 é o máximo, tá?
Então, a gente consegue ter muito mais precisão nos nossos resultados, né? Colocando mais direções de atuação do vento. Então, por exemplo, eu vou deixar 8 aqui. Venho em forças médias. O que eu reparo? Que eu não tenho apenas 0, 90, né? O 180 e o 360 que a gente tinha antes. Agora a gente tem de 45 graus, né? Como a gente tá vendo aqui, tá? Então, a gente tem mais opções aqui. Como eu falei, né? Poderia ter até 36. Só vale lembrar, né, pessoal, claro, que quanto mais direções a gente coloca, mais combinações de cálculo a gente vai ter. Então, é normal que o programa tenha uma performance um pouquinho mais demorado para fazer os cálculos por conta dessa maior quantidade de combinações que isso vai me gerar, né? Mas tranquilo, eu vou deixar aqui então essa opção de 8 casos, tá? Vou dar um OK, vou dar um sim aqui e vamos ver lá então como é que ficou isso no meu modelo. Se eu vier aqui em projeto ações, olha só o que a gente já viu de diferença. Então, estão aqui esses novos casos de vento. Dentro de combinação, a mesma coisa, eles vão aparecer aqui, né? Obviamente, quando eu vou em definir as combinações, esses ventos também estão aparecendo já de forma automática nas minhas combinações, ó, como a gente está vendo aqui. Vejam que, olha só, muito mais combinações de cálculo que a gente vai ter, né? Então, claro, né, pessoal, a gente vai definir isso conforme as nossas reais necessidades de projeto. E aí eu venho aqui no processar. Mas vocês vão ver que, olha só, vou deixar processando esse modelo aqui. Claro que é um projeto que não é muito grande, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que se o projeto for muito grande e eu colocar muitos casos, vocês podem esperar que, claro, vai comprometer um pouquinho a performance, né? Por causa dessa questão das combinações. Mas, ó, vejam que aqui não foi tão problemático, né? Na verdade, não teve nenhuma mudança, né? Aqui o cálculo foi bem rápido. Então, tá aqui o meu modelinho, né? Esse exemplo é bem simples, né, pessoal? Até o nosso tutorial. Eu só abri aqui esse modelo para vocês verem que eu tenho esses esforços todos normais, como a gente já está acostumado. E, então, as combinações, né? Elas também vão estar fazendo parte aqui do meu pórtico unifilar, tá? Então, só para mostrar para vocês. Então, esse foi o nosso outro recurso de criação e possibilidade de definir mais direções de atuação das forças de vento. Bem, continuando na linha dos novos recursos, agora a gente vai falar então do cadastro de cargas atendendo a nova NBR 6120, que é a nossa norma, né, para definição de cargas nas nossas estruturas de concreto. Bem, gente, vocês sabem que essa norma, ela estava bem desatualizada, né? Ela datava a última versão de 1980, então muita coisa mudou de lá para cá, as necessidades que a gente vê nas nossas edificações, formas construtivas. Então a gente tem muitas mudanças aí nas edificações nesses últimos anos que levou a uma atualização dessa norma, né? Então, claro que a gente teve que incluir isso no programa. Vocês sabem, agora indo para o programa, né? Vocês sabem que aqui dentro do sistema cargas típicas, a gente tem esse cadastro para as nossas cargas de lajes, patamares, né? Lances de escada, rampas e paredes, que são cargas provenientes da norma, as cargas acidentais, essa carga aqui, que essa norma NBR 6120 nos recomenda adotar para as nossas lajes, né? Aqui no caso as lajes. Então a gente acabou atualizando esse cadastro conforme a nova norma. Não foi muita coisa que foi alterado, na verdade, né? Foram poucas mudanças. A norma teve bastante mudança, né? Mas não em relação a isso aqui especificamente. Ela teve outras mudanças. Mas, de todo modo, como a gente tem esse cadastro aqui, então a gente acabou atualizando ele para que os projetos de vocês estejam, então, atendendo a essa atualização da norma que saiu ano passado, né? 2019, na verdade. Então, a nova norma de 1980 foi atualizada para essa versão de 2019 e o EBERC, então, também foi atualizado atendendo a nova norma. Bom, pessoal, o novo recurso agora que a gente vai comentar sobre ele é o recurso para nossa visão de impressão. Como assim? Bom, vocês sabem que até então a gente estava bastante acostumado a trabalhar com fundo preto, né, que tem lá determinadas cores padrões, só que esse padrão não é exatamente igual o padrão que a gente vai levar para impressão. Então, era ruim, né? Bem ruim, na minha opinião, a gente está trabalhando com um padrão e, na verdade, vai ser impresso outro padrão. Então, fica difícil a gente identificar, às vezes, qual que é a melhor combinação de cores, né, e tudo mais. Então, agora a gente já colocou no programa esse padrão de impressão mesmo, para que a gente saiba, né, a gente consiga visualizar, mesmo ainda no programa, sem mandar para imprimir, né, como que a gente vai definir esse padrão.
Bem, pessoal, então eu vou mostrar isso para vocês através de alguns detalhamentos, tá? Vou vir aqui na parte de vigas, por exemplo, e vou mostrar como que a gente fazia antes e vou mostrar como vai ser com o novo padrão para a gente ver bem a diferença. Então tá aqui, ó, fundo preto que a gente já está acostumado, vou mandar detalhar a viga, detalhei a viga. Então isso aqui era o que a gente estava acostumado a fazer no Iberic, né? Trabalhar com fundo preto e com essas cores aqui ou alguma outra cor da preferência de vocês. Agora, se eu ver aqui em desenho, olha só, esse aqui é o recurso novo que a gente colocou. Então eu coloco a opção impressão e ele já muda, né? Ele coloca a visualização na tela exatamente da mesma forma como vai ser impresso. Então eu tenho aqui a parte de níveis. Ó, reparem que eu tenho aqui o nível, a cor para o fundo preto que a gente estava trabalhando e tem a cor de impressão. Então esse aqui é um default que a gente colocou. Obviamente vocês podem trabalhar com as cores que vocês acharem melhor, mas pelo menos já facilita muito nossa visão de como vai ficar realmente nessa impressão, para a gente ver se esse esquema de cores está bom, não está, né? E já tenha mais visibilidade de como que vai ficar isso. Então aqui um exemplo de vigas. Agora eu vou aqui para os pilares, mostrar um exemplo nos pilares. Uma vez que a gente definiu esse padrão de impressão na visualização aqui no Iberic, pessoal, para uma viga, para um pilar independente, ele acaba adotando esse padrão, né? Ele fica como marcado, vamos dizer assim, no programa para os outros detalhamentos também. E aí depois, se eu quiser mudar, é só eu vir aqui na opção de desenho e botar CAD novamente, né? Mas olha só que legal. Então a gente já tem como visualizar no programa o formato da impressão. E isso funciona também para as outras plantas do programa, né? Então, por exemplo, vou pegar a planta de formas aqui. Também funciona o padrão de impressão, ó. Tem o CAD e o padrão de impressão. Então, esses aqui foram os defaults que a gente colocou. Inclusive, essas cores estão bem legais, tá, pessoal? A gente já fez testes de impressão diversos aqui. E essas cores que nós colocamos como padrão ficaram bem legais. Mas lembrando, né? Vocês podem mudar à vontade, fica a critério de vocês aqui. Então, esse foi o padrão de impressão, né? A visão de impressão que a gente colocou no programa, para vocês poderem já ver como que isso vai ficar impresso. E também assim, né, gente? O fundo branco, ele é um padrão que o pessoal tem adotado, né? Agora com o BIM, nos outros programas BIM e tal, tem sido bem recorrente, né? Bem usual usar esse fundo branco. Não sei se vocês gostam, mas eu particularmente para trabalhar gosto muito do fundo branco, achei ele mais leve. Então também já fica a experiência de uso também fica melhorada, né, trabalhando com esse padrão de impressão, né, na minha opinião. Mas tá aqui a opção e vocês podem escolher o que vocês acharem melhor. O próximo recurso que a gente vai falar agora tem a ver com o BIM. A gente sabe que é uma tendência muito grande a gente trabalhar em BIM e não somente contemplar essa parte de projeto, mas também a parte de orçamentação, planejamento de obra, né, e os outros Ds do BIM que a gente chama. Então, uma coisa que a gente está colocando no programa agora, pessoal, é a exportação dos quantitativos em IFC. Na verdade, na release anterior a gente já tinha incluído esse recurso e agora a gente estendeu para os elementos genéricos, que são esses elementos aqui, ó, os elementos de aço, de madeira. Na release anterior, na verdade, a gente colocou para os elementos de concreto normal. E agora a gente acabou estendendo para os elementos genéricos, como eu acabei de comentar. Então, por exemplo, só para mostrar para vocês, né? Vou pegar um pilar aqui desse projeto, pilar P1, tá? E vou fazer aqui, ó. Vou até já usar o novo recurso da visão de impressão. E vou vir aqui, ó, em elementos e colocar uma RA, né? Então, tá aqui esse quantitativo desse pilar. Para eu exportar esse elemento, o quantitativo dele, eu vou voltar aqui no modelo 3D, na aba colaboração, opções do modelo 3D, né? Reparem que a gente tem aqui, então, essa opção de exportar os quantitativos, né? E nessa opção dos quantitativos, pessoal, a gente tem a lista de materiais e o grupo de itens. Eu vou colocar o grupo de itens para mostrar para vocês, né? Mas a gente tem as duas opções. E claro, né, pessoal, meu objetivo aqui não é ensinar exatamente o recurso, mas só mostrar como que funciona. Esse botão ajuda depois, se vocês quiserem clicar nele, ele vai dizer qual que é uma opção, qual que é a outra. Eu gosto do grupo de itens porque ele gera só uma tabela para todos os elementos do quantitativo. O lista de itens, ele separa cada item do quantitativo de forma separada. Então, eu acho mais trabalhoso. Prefiro ver tudo numa única tabela, então eu vou colocar aqui grupo de itens. Então tá, eu escolho aqui a opção do IFC que eu vou exportar. Esse modelinho eu vou abrir lá no Solibri para mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui Solibri, né? Vou dar aqui, vou colocar até o IFC 4 mesmo, vou dar um OK.
Eu exporto, então, isso aqui em IFC, né? Tá aqui a opção do IFC. Vou colocar aqui, então, Solibri, ok. Vou lá no meu computador, escolher o nome do arquivo IFC que eu estou gerando, um local para salvar esse arquivo, né? Já tá até salvo aqui, ó. Vou dar um cancelar porque já salvei esse modelo. Então, eu vou lá abrir o meu Solibri para mostrar para vocês como que foi feita essa exportação. Tá aqui o modelo, tá? Então, eu vim aqui no Solibri, trouxe esse modelo no IFC que eu acabei de salvar lá no Eberic. Importei ele para cá e tô vendo o modelo. E aí no Solibri, pessoal, assim como nos outros demais, nos outros softwares BIM, a gente tem aqui então, ó, as propriedades dos elementos, né? As propriedades IFC. Isso é bem importante para que a gente consiga trabalhar no IFC, né? Com essas informações, esses elementos provenientes do Eberic. Então, o que eu falei para vocês, ó, dentro de itens associados, é aqui que está os quantitativos. Então, por exemplo, eu tenho aquele pilar P1 lá da cobertura, a gente até pode conferir, né, os resultados aqui desse quantitativo para ver se bate. Então, área de forma 3.41, tá bem aqui, né? Então, ó, vocês podem reparar que esses valores aqui são exatamente os valores que estão aqui desse quantitativo que a gente trouxe aqui do Eberic, né? Levou do Eberic para o Solibri. Então, é isso que a gente fez. A gente está exportando essas informações para os softwares de BIM para que a gente possa fazer o BIM 5D, que é a parte de orçamentação. É muito importante para que a gente consiga ter realmente os benefícios do BIM, é a gente conseguir avançar durante todo o ciclo de vida da obra, né? Implementar o BIM para todas as etapas. Então, isso é muito importante, pessoal, porque em vez de obter esses quantitativos de forma manual, né, que geravam muitas possibilidades de erro, agora a gente faz isso de forma automática. Na verdade, o Eberic já fazia isso de forma automática, vocês conhecem o Eberic aí, sabem disso, né? Mas agora a gente consegue exportar isso para os softwares de BIM, para ele também extrair essas informações de forma automática e rapidamente a gente conseguir fazer o orçamento das nossas obras em BIM. Tá? Então, foi isso que a gente fez e, como eu falei, a gente estendeu isso para os elementos genéricos, né? Eu tenho aqui até, inclusive, um resumo de materiais da parte de cobertura, né? Os elementos genéricos. Então, esse quantitativo que está aqui, ele também vai aparecer lá no Solibri, só que aqui no Solibri ele vai gerar de 1 por 1. No Eberic ele gera de todo o pavimento, né? Mas está aqui o valor, né? Então, é isso que a gente fez. A gente acabou ampliando para esses elementos. Até porque em breve, pessoal, fica aí já um spoiler, nós vamos ter um módulo de estruturas metálicas. Hoje a gente faz aqui a estrutura metálica, por exemplo, em conjunto com a estrutura de concreto, mas em breve a gente vai ter um módulo metálicas para estruturas puramente metálicas. Então, isso já foi necessário para que quando a gente coloque o módulo no programa, esse quantitativo desses elementos também já vão ser exportados em FC, então já vai atender essa parte de projeto também. E continuando nessa linha de recursos de BIM, a gente vai falar agora da opção de ocultar elementos, né, o grupo de elementos dentro do nosso modelo 3D, que é um recurso que a gente colocou agora que vai facilitar bastante a visualização dos modelos, especialmente na etapa de compatibilização da estrutura com os outros projetos, onde às vezes é importante apagar, ocultar alguns elementos do modelo para facilitar a visualização de alguma região específica do nosso modelo. Então, como é que funciona? Bom, a gente está aqui no nosso ambiente 3D, eu estou aqui com uma arquitetura, né, pessoal, que eu trouxe em FC para cá, os projetos do K-Builder, hidráulico, sanitário, a parte de fiação e a nossa estrutura. Então, eu estou com tudo visível aqui, apesar de ter alguns elementos com transparência, né? Clicando com o botão direito aqui em propriedades, a gente consegue visualizar todos os meus elementos, os nossos elementos aqui do 3D. E alguns deles estão com transparência, tá? Até, deixa eu ver aqui, a parte de arquitetura, né? Ó, a parte de arquitetura está com bastante transparência. Enfim, vamos supor, pessoal, que eu queira... eu posso vir aqui nessa janela e desabilitar os elementos para eles ficarem ocultos. Mas, às vezes, não é tão fácil fazer isso, né? Um modelo que tiver muitos elementos, fica complicado a gente identificar esses elementos, até mesmo saber qual que é o nome dele, porque tem coisas que são parecidas os nomes. Então, a gente pode fazer isso agora direto aqui nesse modelo. Então, por exemplo, ó, tem esse elemento aqui. Eu vou dar um botão direito, né? Ocultar grupo. Então, tudo que é desse grupo, ele vai ocultar. E sumiu. E onde é que ele fica, então? Agora, a gente tem essa janela aqui, ó, para visualizar os elementos ocultos. Então, tá aqui. Então, eu consigo ocultar elementos na minha janela principal
e eu consigo depois visualizar esses elementos que estão ocultos numa janela separada, tá? Então foi isso que a gente colocou. Vou pegar essa parede aqui, ó, vou dar um ocultar, podia ser elemento também, mas eu vou colocar ocultar grupo, porque eu quero que oculte todas as paredes. Vejam que ele ocultou tudo. A mesma coisa eu vou fazer com essas janelas aqui, ocultar grupo. Agora eu venho aqui, tá? E consigo ver, então, esses elementos ocultos. Então, pode ser um recurso que às vezes vocês não vão olhar assim e enxergar tanto valor nele, mas só mexendo, né, pessoal, trabalhando é que a gente vê a importância disso. Como às vezes é necessário a gente ter isso mais claro, né? A gente poder excluir alguns elementos só em algum momento específico para facilitar o entendimento do projeto. E como é que eu faço para visualizar de novo esse modelo, né? Caso ele estivesse oculto e agora eu quero voltar com ele para o meu modelo original lá. Eu clico aqui, né, botão direito, exibir grupo oculto. E aí ele vai voltar lá para a janela do nosso 3D principal. Tá aqui, ó, as paredes de volta. É que elas estão meio transparentes ali, mas quer ver uma coisa que agora vocês vão ver bem? Essa janela aqui, ó, exibir grupo oculto. E aí eu venho para cá e apareceu novamente, tá? Então, é uma forma a mais de vocês fazerem isso com mais rapidez, mais facilidade, né? Para permitir aqui que vocês trabalhem de forma mais clara nesse modelo 3D, especialmente na etapa de compatibilização. Bem, gente, com isso a gente encerra então os recursos dessa release, né? Eu mostrei para vocês aqui os principais recursos, tiveram ainda pequenas melhorias que a gente colocou dentro do programa, mas que não vão impactar tanto assim, né? Então, eu trouxe realmente os recursos que são bastante relevantes aí na rotina de vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Ainda teremos mais novidades nessa versão que estão em desenvolvimento, né? Então, na próxima release a gente já vai ter mais novidade ainda. E somando as releases, no final a gente vai ter o pacote que vai fechar a versão 2021, que vai ser uma versão bem legal que a gente está lançando aqui, com muitas novidades, né? Em todas as frentes aí, parte de BIM, novas análises, né? E tudo mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das novidades e a gente se encontra nos próximos eventos. Até mais!